Mas hoje eu quero falar com você sobre acessar a nossa promessa. Quem tem promessa aí? Você percebe que a gente tem promessas que a gente recebe de Deus? Palavras que Ele trouxe pra gente. Às vezes a gente está lendo a Bíblia naquele dia. Parece que aquela palavra salta, pula dentro do nosso coração. E muita coisa começa a fazer sentido a partir dela. Sabe, ter promessa também, às vezes, é ter a nossa vida toda sacudida. Você já teve sua vida sacudida por uma promessa? Por exemplo, um filho. É uma promessa? É, mas não sacode a vida da gente. O corpo da mulher muda. Ou se ela adotou a rotina de uma hora para outra, salta de tranquilidade para um ajuste completo. Aí o pai pega aquela criança e diz, meu Deus, agora eu sou pai. Mas até então, ele não tinha esse entendimento tão profundo. De repente tem alguém na sua casa que chora de madrugada, tem fralda, tem roupa para lavar. Mudou tudo. Peraí, mas não é uma promessa? É, mas a promessa requer trabalho. Aí você casa, é uma promessa, não é? Aí você descobre que mulher tem TPM. Que ela chora e você não sabe o que foi. Que o cabelo dela cai e ela fica com raiva de você. Que a unha dela quebra, parece que estourou a Terceira Guerra Mundial. Claro que suas devidas proporções, cada um do seu jeito, não é verdade? Aí você casa, minha amada, e você descobre que tem cueca para ir para a máquina de lavar. Né? Você descobre que ele esqueceu aquela coisa que vocês tinham combinado. Né? Mas não é tão bom ter um cobertor de orelha? É, mas não tem o desafio? Tem. Aí você pede a Deus amigos, conforme o coração de Deus para você. Primeira coisa que essa amiga faz é te confrontar. Você não está vendo que isso não é de Deus para você? Você, meu Deus, que é isso, Senhor? Aí aquele amigo chega, você pode ir lá além, vamos, força. Você que amiga é esse? Eu queria alguém para papar minhas emoções. Tudo que envolve uma promessa de Deus envolve de mim, de você, uma puxada para o nível novo. Ai, o chamado não é uma promessa, o ministério? É. Mas o que isso vai requerer de você? Vai tu fazer o ministério sem orar? Vai tu achar que é você fazendo alguma coisa na força do seu braço? Gente, família de Deus não é empresa. Funciona numa empresa coisa que não funciona aqui no mundo espiritual. Aqui a gente não luta contra carne e sangue. Aqui a gente não trabalha com demissão e contratação. Aqui a gente trabalha com unção, dependência, oração, milagre. É assim. Então todas as promessas de Deus puxam em mim e você uma nova necessidade, um novo clamor, um novo ajuste, uma nova dependência. Ter bichinho é bom? É. Vai ter que limpar o jornal, tem que dar comida para o peixe. Tem o quê? Tem um envolvimento, tem uma entrega. Não há nada que seja uma promessa que não requeira de mim e de você uma entrega. Então, o mundo ideal pinta para a gente que a promessa é simplesmente a satisfação dos nossos ideais, dos nossos benefícios. Aí a gente olha para a história de Esté, por exemplo, e vê que o povo tinha a promessa de ser salvo, mas eles tiveram que lutar. Eles tinham uma promessa lá atrás, em Jericó, que as muralhas iriam cair, mas eles tiveram que fazer o quê? Marchar. Havia uma promessa que Davi derrubaria gigantes, ele teve que fazer o quê? Que partir para o abraço. Então, todas as promessas de Deus envolvem uma resposta minha e sua. Você consegue entender isso? Que as nossas promessas, elas vão requerer da gente uma entrega. Elas vão requerer da gente um ajuste. Elas vão requerer da gente uma demanda. Então, a gente vai ter que oferecer algo para que aquela promessa se estabeleça. Davi teve que juntar as pedrinhas e botar na funda. Débora teve que assumir um papel para a guerra. Então você começa a olhar todas as histórias de homens e mulheres de Deus, inclusive os mais próximos. Olha para a história de Billy Graham. Ele tinha uma promessa. Mas quantos dias ele teve que sair de casa e ministrar com saudade da sua esposa e dos seus filhos? Quantas pressões ele teve que enfrentar? Quantas vezes ele não foi compreendido para viver a promessa? Então, é necessário que nós entendamos que para viver a promessa, eu preciso corresponder com as minhas decisões. Então, acessar a promessa que Deus tem para a gente envolve, em primeiro lugar, ter convicção do que Ele nos prometeu. Percebe que tem pessoas que são... Tiago falava isso muito claramente na Bíblia. Diz assim, olha, tem pessoas que são levadas pelo ventre de sãs doutrinas. Elas são instáveis. Elas não têm um pensamento correto, alinhado. E Tiago estava confrontando isso no povo, enquanto ele estava ensinando. Ele estava discipulando pessoas, dizendo, olha, não seja alguém maleável como o vento de sã doutrina. Isso aqui, para onde empurra, você vai.
Tenha o quê? Tenha um firme fundamento. Tenha uma firme esperança. Então, quando eu tenho uma promessa, eu tenho que ter junto uma convicção. Porque senão eu vou ficar, o que Deus me prometeu mesmo? O que mesmo Deus quer fazer? E aí eu estou sempre atirando para um lado diferente. Mas eu nunca estou convicto ou convicta da promessa. E a convicção é uma das características de uma pessoa que tem fé. Quando eu tenho fé, eu sou convicto. Como é? Falam tanto esse exemplo, né? Não é Deus não põe o chão e você pisa. Não, você pisa e Deus põe o chão. Então fala-se também da questão de Pedro, que Pedro primeiro teve que pisar nas águas. E aí ele percebeu que ele poderia caminhar debaixo da palavra, mas primeiro ele pisou no que era instável, debaixo de uma palavra estável. Então muitas vezes eu e você temos que pisar num ambiente instável, debaixo de um Deus estável. Você consegue entender essa diferença? Então água, quem anda na água? Ninguém. Por que Pedro andou? Porque apesar daquele ambiente ser naturalmente instável, a palavra de Deus estabilizava aquele ambiente. Me diga como é que Neto sobrevive ao acidente da Chapecoense. O quadro dele ali, extremamente drástico. Ele fala, não, eu estava orando e tal, eu tinha convicção. Deus derrubou o jogador e levantou o pregador. Porque hoje ele está saindo por aí, falando do milagre que foi a vida dele e a redenção. Mas veja só, é natural aquelas pessoas ficarem vivas depois daquele acidente? Ele e mais alguns, o que você sabe? Que Deus ali botou a mão naqueles e disse, não acabou ainda. Porque quem tem a hora e o dia que a gente vai ser guardado é Deus. Como eu e você vai é menos importante do que o dia. Alguns vão com a doença, alguns vão do acidente, alguns vão... Beleza, mas quem vai marcar o dia é Deus. Então, menos importa como você vai do que o dia que você vai. Você entende isso? Então, Deus colocou a mão ali. Porque o que acontece? A lei natural é que caiu, morreu. A lei de Newton é... vai puxar para o centro da Terra, houve a queda, houve a quebra, né? Pega a leizinha de Newton da maçã. Você olha e vê isso. Então, a natureza daquele evento que aconteceu era que todos morressem. O sobrenatural daquele evento é que Deus poupou alguns. Então, todas as vezes que eu tenho um Deus estável, a minha situação vai ser estabilizada por Ele. Então, não importa se Ele disse, faça isso. E isso parece algo inseguro. Se Deus é seguro, a insegurança vai ter que se submeter à ordem da voz dEle. E convicção é isso. Convicção é eu saber que Deus muitas vezes não vai me dar o meio necessário. Ele vai se dar por mim, transformando o ambiente que eu preciso naquilo que Ele tem. Então é assim que Ele restaura relacionamentos, é assim que Ele restaura padrões de comportamento, é assim que Ele restaura mentes, é assim que Ele restaura corações, é assim que Ele restaura coisas que estão quebradas e podem vir a florescer de novo, é assim que Ele pega o que é algo destruído e reconstrói, é assim que Ele levanta homens e mulheres tombados pela última dor em pessoas que foram restauradas para ministrar sobre aquilo que sofreram. Então o meio é menos importante do que a ordem que Deus dá para aquele meio. O que era o vale de ossos secos na palavra? Era um bando de osso. Aí Deus disse que haja juntas, que haja medulas. Imagina, gente. É o próprio Thriller, é pior que Michael Jackson. De repente aquele negócio começa a se levantar. Imagina aquela sensação. E o que era aquilo? Era osso seco, eram anos de morte. E Deus começa a dar uma ordem. Ordena, Ezequiel. Ordena que haja juntas. Imagina Ezequiel vendo, a palavra diz que havia barulho de osso batendo com osso. Que havia barulho de carne se levantando. E Ezequiel começou a ver com os próprios olhos algo que era impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E aqueles ossos começam a se juntar, aquelas carnes começam a criar liga, eles começam a se levantar. Aí ele olha aí, ó, filho do homem, você não precisava de um exército, eu fiz nascer da onde não tinha. Então, a minha impossibilidade, debaixo de uma palavra de Deus, é a única convicção que eu preciso. Mandou andar sobre as águas, ande, porque Ele vai fazer as águas ficarem firmes. Ele mandou você declarar um lugar morto, pode declarar, porque o osso vai se juntar, vai se levantar um exército e você vai estar coberto. Ele mandou você bater numa porta que parece fechada, pois vai bater nessa porta, porque Ele é o Deus que abre as portas, que fecha lugares de morte e de roubo. Ele mandou você perdoar
e confiar na restauração. Então perdoe, confie na restauração e execute. Ele mandou você sacudir a poeira do pé de alguns lugares que você acha que precisa deles para viver. Então sacuda essa poeira, levante-se. Quando eu ouço o comando de Deus e recebo essa convicção do trabalhar dele, eu não me torno instável, eu me torno alguém firme naquilo que ele falou para mim. E Deus muitas vezes vai falar para mim, para você, coisas que vão envolver um desconforto. Alguém está preparado, às vezes, para sacudir o pó? Não é difícil? Você sabe o que significa sacudir o pó? Houve um lugar que os discípulos eles foram tão maltratados, gente. Era um lugar que Deus estava dizendo a eles, não é isso, sai. Deus deixou eles irem lá para aprender que a rejeição não define o nosso caráter. E aí a palavra ensina que eles disseram assim, olha, Deus manda a gente sacudir a poeira do chão. Sabe o que é a poeira? Nada desse ambiente, nada desse passado, nada dessa história significa mais nada para mim. Eles sacodem a poeira, eles continuam pregando o evangelho. Eles não pararam pelo do processo. Eles continuaram convictos que Deus tinha chamado eles, mas que aquele lugar não era o lugar deles liberarem o que Deus tinha. Tem relacionamentos na sua vida que Deus diz, cure. Tem outros que Deus diz, sacuda o pó. Tem lugares na sua alma que Deus diz, mexa. Tem lugares na sua alma que Deus diz, encerra essa estação. Tem lugares de trabalho que Deus diz para você, avance mais um pouco, dependa mais um pouco, perdoe mais um pouco. Tem outros que Deus diz para você, ei, deixa eu fazer algo novo. Então, o que vai definir isso? É o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ouvir Ele. Eu preciso me relacionar com Deus que me promete. E a palavra fala algo poderoso aqui. 2 Coríntios 1, 19 a 20 diz, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas neles sempre houve o sim. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo tem o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Deixa eu te explicar isso de maneira bem literal. O evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam conhecendo a respeito da natureza de Jesus, e elas estavam confrontando de que maneira Jesus é cumpridor daquilo que Deus falou. E eles estão dizendo, olha, em Deus vai ter o sim e o não. Certo? Mas se Deus falou que sim, sim. Vê que beabá. Pois quantas promessas Deus fizer, Cristo corresponde com o sim. E em Cristo tem o amém. Vocês sabem o que significa amém? Assim seja. O que a palavra está dizendo aqui? Deixa eu destrinchar para a gente entender de forma clara isso. A palavra está dizendo o seguinte, que Jesus veio para confirmar as coisas que Deus já tinha falado. E que todas as vezes que Deus libera algo sobre a minha vida e sobre a sua, a morte de Jesus, a ressurreição dele e a maneira como ele viveu, são a garantia que nós receberemos de Deus aquilo que ele prometeu. Que quando nós clamamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo assim seja aquilo que o Pai, que o Senhor já liberou. Vê que coisa mais linda. Ele está dizendo, olha, Jesus veio para confirmar aquilo que Deus já falou. E ele se deu para que o amém pudesse existir. Para que eu e você tivéssemos livre acesso. Essa palavra está dizendo que o Antigo Testamento agora, ele não estava sendo abandonado, mas ele estava sendo reajustado à realidade de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que olha, a partir de Jesus, que é o amém, eu e você agora não precisamos mais ir e fazer um sacrifício de animal para que a gente tenha certeza do que Deus tem para nós. Nós precisamos só que Deus diga, Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, e nós viveremos o amém nele. Vocês me entenderam? Passearam comigo? A cabeça veio junto? Tá ligado? Amém. Então, basicamente isso. A Bíblia está dizendo, olha, Jesus fez o caminho difícil para ficar fácil para você viver a promessa. E Deus te entregou uma promessa que tem confirmação em Jesus. Ele é o próprio assim seja. Ele é o próprio amém. O que a palavra está dizendo? É confirmação de 2 fatores. Igual você faz no seu celular e no seu e-mail para ninguém acessar o que não é teu. Deus é a confirmação número 1. É a primeira senha. A segunda é Jesus. Então, só você acessa aquilo que Deus tem para você. Então, o roubo daquilo que Deus tem para mim é uma escolha minha. É eu dar a senha para alguém. É eu dar a senha para o medo. É eu dar a senha para a dúvida. É eu dar a senha para a fofoca. É eu dar a senha para a ira. É eu dar a senha para a mentira.
Mas a palavra está dizendo que Deus fala e Jesus confirma. E que aquilo que eles confirmaram, assim seja. Você percebe que nós gastamos a nossa vida tentando confirmar as coisas que Deus já confirmou? A gente sorteia assim, vou abrir a Bíblia hoje, o versículo que cair é para mim. Eu não me esqueço nunca, um jovem uma vez brincando comigo. Falei assim, pastora, você não sabe, eu estava no Senhor, tu queres que eu case? Aí eu fiz, vou sortear na Bíblia. Quando eu sorteei, caiu naquele livro. Qual? Ele, Naum. Acho que é não, né, pastora? Eu disse, meu filho, é porque a sorte não é assim que funciona. Vocês não entenderam, né? Tem que ler mais a Bíblia. De papel. Ele abriu e o nome do profeta é Naum, N-A-U-M. Aí ele achou não. Entendeu? Agora. Me senti Jonatas contando piada agora. Fiquei até mal. Nada contra, amor, eu te amo. Eu acho muito engraçada todas as suas piadas de CDF, prometo. E aí o que a palavra está o tempo inteiro garantindo para mim e para você? É exatamente isso, que Deus é o cumprimento. E que a única pessoa que pode permitir que a nossa promessa seja roubada sou eu e você. Sou eu e você em não pisar naquilo que Deus mandou a gente pisar. Sou eu e você em dar liberdade de alguma emoção, de alguma distorção, de algum padrão de comportamento roubado, gente, que Deus já tem. Porque a promessa já é uma garantia. Porque Ele é a própria garantia do que Ele prometeu. Ele deu a vida dele para ser a garantia da promessa. Então, a maioria das promessas que a gente pede não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Tem a ver com os lugares que a gente não quis passar. Tem a ver com as adequações que a gente não quis fazer. Tem a ver com os perdões que a gente não quis liberar. Tem a ver com as mudanças de comportamento que nós não quisemos nos adaptar. Tanto que a Bíblia fala, por exemplo, de várias situações onde Deus está lidando com Moisés. E Ele fala, Moisés, estou fazendo isso por conta da dureza do coração do homem. Aí você vê Deus em outro momento. Não, a terra vai se abrir e engolir o povo por conta da dureza do coração do homem. Qual era o plano de Deus? Levar o povo direto para Canaã. Qual foi o comportamento do povo? Desconfiar. Qual foi o comportamento do povo? Duvidar. Qual foi o comportamento do povo? Gente, Deus teve que ensinar o povo leis básicas de conduta e comportamento. Você sabia que existia uma lei, inclusive, que é cuidado de saúde. Em Levítico, que Deus ensinava o povo a fazer as necessidades fora do acampamento, eles acampavam no lugar, certo? Qual é o maior meio de contaminação do solo? Naquela época não se trabalhava com metais pesados como hoje, agrotóxico, nada disso. O meio de contaminação era o quê? As necessidades fisiológicas sendo feitas dentro do ambiente onde você plantava e colhia. Aí Deus dizia ao povo, toda vez que você tiver algo para fazer, faça onde? Cave 15 côvados, ande tantos metros fora do acampamento. O que Deus estava garantindo? A saúde do povo. Por isso que alguns alimentos que antes não podiam ser comidos, quando Jesus vem, desce o lençol branco e apresenta a Paulo e a Pedro, dizendo, olha, agora foi santificado. Por quê? Porque antes não haviam as condutas necessárias para higienização, organização. Haviam adorações sendo feitas com aqueles animais como porco, para ofender o povo de Deus. E que interessante. Então, assim, a Bíblia está o tempo inteiro ensinando eu e você a preservar a nossa promessa, a preservar a saúde. E todas as vezes que algo não acontece por conta da dureza do coração do homem. A carta do divórcio nasce da onde? Da dureza do coração do homem. E quando eu falo homem, eu falo indivíduo. Da onde nasce o povo não entrar em Canaã? Da dureza do coração do homem, do povo. Da onde nasce a terra se abrindo na revolta de Corá, da rebeldia, da dureza do coração do povo, de desconfiar do projeto de Deus. Da onde nasce os exílios para a Babilônia, da dureza do coração do povo de se voltar contra Deus. Da onde nasce a destruição de Sodoma e Gomorra, da dureza do coração do povo, de práticas contrárias, da imoralidade, da mentira, do jogo. Da onde nasce a bendita da Arca de Noé, da dureza do coração do povo. Então toda a premissa de impedimento da promessa, vou repetir, toda a premissa, todo começo de impedimento da promessa é dentro da dureza do coração do povo. Fatores que impedem a promessa de Deus nunca são externos, gente. São sempre interiores. O que rouba a minha promessa e a sua não é o que está fora da gente. Porque o que está fora a gente está vendo. Se for necessário, a gente mete a mão, não é verdade? Vem cá, se alguém vier aqui dentro. Se assim, eu vou aqui hoje, vou roubar as crianças da igreja. Quero ver não se levantar os machos dessa igreja para meter a mão. E tem que meter a mão mesmo. Vai fazer o quê? Vai bater nele com a Bíblia? Se for necessário, bate, né? Mas vai fingir? Não, meu irmão. Você vai deixar o negócio acontecer? Não. Deus, o homem não deve usar e empregar a sua força. A não ser que seja necessário.
Num momento desse, para defender vidas inocentes, você não vai usar sua força, não? Porque eu vou usar a minha. Não me importa o meu tamanho, eu vou dar um jeito. Vem com esse púlpito aqui. Vem. Não, a gente vai ligar para a polícia, não vai. Vocês não vão segurar? Eu acredito que eu tenho homens fortes aqui, não tenho? Tenho homens fortes aqui. Glória a Deus. Tem aqui batalhadores. Aleluia, graças a Deus tem testosterona nessa casa. Então você vai segurar ali na porta, você vai segurar o cara, o outro vai amarrar. O que tiver menos convertido vai querer descer a mão. Calma, irmão, já está contido. Né? O outro vai querer xingar a gente. Não, irmão, depois a gente resolve isso. Mas você vai fazer alguma coisa, porque é a sua promessa. Essas crianças estão debaixo do nosso cuidado, elas são nossas. Então a gente vai fazer alguma coisa. Não é verdade? Por quê? Porque é externo. Então eu estou vendo. Mas e se às vezes estão acontecendo coisas que estão roubando, por exemplo, a paz dos nossos filhos dentro de casa com programas que eles assistem na televisão? Estão influenciando eles nas emoções, conversa com os amigos, ambientes contrários. Será que nós estamos discernindo, estamos batendo com a mesma força que nós bateríamos se um ladrão tentasse entrar na nossa casa e levar os nossos filhos? Porque a palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham e vida em abundância. Então tudo aquilo que é um sintoma de morte é um sintoma contrário à promessa de Deus. Consegue entender isso? Então, por que às vezes a gente bate naquilo que é físico, é externo, mas a gente não reage quando é algo que está acontecendo na intimidade? Então, todas essas transições do roubo da promessa tendem a acontecer no palco da intimidade. Porque quando elas são externas, a gente lida com facilidade. A gente é mais ligado, entende? A gente tem mais discernimento às vezes. Mas muitas vezes essa conduta interna rouba a gente do melhor de Deus, sem que a gente esteja percebendo o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. E é por isso que a batalha espiritual é tão fundamental. A oração, o clamor, o meu devocional e o seu pela manhã. Essa semana eu tive um exemplo engraçado. Minha filha, a gente é um meme ambulante, certeza. Se eu for anotar tudo que a Alice faz, eu ainda anoto no bloco de nota que quando ela for mais velha eu vou contar. E essa semana ali, Davi estavam atrás do carro. E estava, sabe, criança cansada, saiu de escola e um com o outro. Sai daqui, tira o pé daqui. Aí o outro vai põe a mão no outro, aí o outro puxa o outro. Aí acaba, sabe, fica aquelas guerrinhas. Eu paro os dois. Chegou uma hora que ela estava bem cansada. O irmão tem muito mais resistência que ela na provocação. E ela disse, não aguentava mais. Sabe o que ela fez? Ela olhou para ele e fez, Davi, sai daqui em nome de Jesus. E na hora eu não consegui controlar ela, porque eu tive uma crise de riso. Quando ela viu que ela não tinha mais jeito, ela lembrou do nome de Jesus. Ela sai em nome de Jesus. Porque ela disse, pô, em nome de Jesus não é possível que não resolva. Só que na hora todo mundo chocou, ficou eu rindo, Davi rindo, e ela olhando pra gente, que foi? Mas tipo, sai em nome de Jesus de fato. Era a única coisa que ia resolver naquele momento. Nada estava contendo. E aquilo ficou, a gente ficou em casa, rindo daquela situação. Ela passava, eu olhava para Davi e dizia, nome de Jesus, hein, Davi? Mas veja só, quantas vezes a gente já lutou tanto e a gente ainda não conseguiu. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Que é isso na minha alma? Sai em nome de Jesus. Que é isso atrapalhando o culto? Sai em nome de Jesus. Que é isso gerando briga no meu ambiente de trabalho? Sai em nome de Jesus. Que é isso inquietando a minha mente? Sai em nome de Jesus. Do jeito que você bateria em alguém tentando invadir esse lugar, comece a bater naquilo que está tentando invadir as suas promessas. Sai em nome de Jesus. Se nós entendermos isso, Jeremias 1,12 diz, olha, disse-me o Senhor, viste bem, eu zelo por cumprir a minha palavra. Deus não tem que cumprir a palavra que Ele não deu, mas não há uma palavra só que Ele tenha dado que Ele não vai cumprir. Às vezes a gente entra em algumas confusões, porque nós estamos vivendo coisas, achando que Deus fez aquela coisa, mas foi a nossa alma que levou a gente para aquele lugar. Quantas pessoas já me disseram, olha, você não sabe, pastora, porque Deus me disse. Aí a pessoa quer minha opinião, eu vou dizer, rapaz, como é que eu vou dar uma opinião se tu está dizendo que Deus te disse? Eu vou contender com Deus? Vou. A questão é, foi Deus que disse? Já ouvi muito assim também. Nossa, eu tô com uma guerra. Eu acho que tem algum... Será que tem algum ataque do inimigo aqui? Não, amor, tu tá com uma brecha. O inimigo não precisa atacar, não. Tu abriu a porta e fez, vem morar aqui. Tu tá xingando e quer ter paz. Vem morar aqui. Oxe, o diabo não precisa fazer nada. Tem uma historinha muito boa de Satanás. Que é a seguinte. E se você gosta de peça, vem hoje à noite.
Que é o seguinte, diz que o diabo bateu na porta da casa. Fala, irmão, tudo bom, querido? Ó, tu me dá um pedacinho aí da tua casa? Aí o crente, né, sai daqui. Não. Aquela briga. Ô, crente, vem cá. Posso sentar ali só naquela quina? Sai daqui, Satanás. Diz que esse bicho bateu 30 dias na casa do crente. No último dia ele fez assim, eu tenho uma proposta para você, eu paro de lhe encher o saco. O que você quer? Eu quero pregar só um preguinho na tua parede, pode ser? Aí o crente falou, é só um prego, esse cara vai parar de bater na minha porta, vai, prega logo essa coisa aí. Aí Satanás lá chegou bem felizinho, né? Pregou o preguinho dele ali na parede. Aí o crente, finalmente ele vai embora agora, deixou esse bendito prego aqui, vai embora. No outro dia Satanás chega. Fala, crente, tudo bom? Eu não disse a você não já pregou seu prego, vai-te embora. Satanás na porta. Pá! Puxando carniça. Aquela coisa bonita. Um bicho morto. Pendura no prego. Mas que é isso, rapaz? Tu já deixei de pregar o prego? Exatamente. Se o prego é meu, eu prego o que eu quiser nele. A podridão já tinha entrado na casa do crente. Porque às vezes a gente cansa de lutar. E a gente faz aquelas pequenas concessões que vão destruir o nosso destino. Não, eu tô tão cansado, só hoje, deixa. Tô tão cansada, só, sabe? Que besteira. Cuidado. Palavra, gente. O que você faz? A palavra é como um papel inteiro. Você fala ela, tá? Nem vai dar em nada. Eu odeio. Você não tem jeito. Aí você pega essa palavra e solta. Nunca mais você vai recolher e deixar inteiro do jeito que era. Você agora vai ter que lidar com a consequência. Vai colar os papelzinhos, sempre vai faltar um. Põe fita durex, o negócio fica bambo. Determinadas coisas que a gente libera, a gente passa o resto da nossa vida tendo que lidar. Por conta de um momento que a gente poderia ter sido sábio e dito, prego na minha casa não, nem que seja um pedacinho. Às vezes a gente quer tanto se livrar de alguma coisa, porque a gente imagina que a promessa tem que se cumprir na velocidade que a gente quer, que a gente não consegue suportar o processo para que a vontade de Deus se cumpra. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele fala para mim e para você. Deus tem responsabilidade com os lugares que a gente dá acesso a Ele e as portas que a gente fecha para o inimigo. A questão não é se a palavra de Deus vai se cumprir ou não, a questão é a palavra de Deus e eu estou convicto do que Deus me falou. Porque se eu tenho, gente, isso, Deus vai zelar por cumprir sua palavra. Não é eu que fico preocupado se a promessa vai se cumprir. É Deus que quer cumprir a promessa em mim. Essa é a diferença. Então, o que eu preciso quando eu desejo viver a vontade de Deus? Primeiro, eu preciso começar a adequar. Adequar? Como assim? Preciso adequar minhas decisões. Eu preciso mudar os meus comportamentos. Eu preciso decidir corretamente. A pessoa diz, eu quero muito cura. Quer? Quando o médico chega, não, hoje não. Oxente, tô passando mal. Tu já lidou com alguém assim? Que não gosta de resolver o problema, ela quer ter um problema, essa pessoa? Alguém que não quer resolver a doença, quer ficar doente? Porque há algo naquela doença ali que é bom para a alma. Faz a pessoa se sentir amada. Quantas pessoas você já lidou carentes? A pessoa não quer resolver, ela quer reclamar. Porque ela acha que quando ela reclama e você fica do lado dela, tá ganhando alguma coisa. Ai, eu não aguento mais essa dor na perna. Meu Deus, eu vou morrer. Senhor Jesus. Aí você chega, eu tenho uma injeção que resolve. Não, injeção não. Não quer resolver. Eu tenho um limiar de dor um pouco alto. E 2 meses atrás eu dei um jeito no tornozelo e fiquei enrolando para ajeitar, né? Não vou fazer nada, não vou nananana. Enfim, para tornar a história curta, começou a dar uma dor no joelho estranho. Eu disse, gente, eu não estou nem na idade do dor do joelho ainda. Eu não faço nenhum esporte assim de risco, nada tão intenso. A não ser correr atrás do capeta para ficar com essa dor, que é isso. Eu disse, meu Deus, estou envelhecendo antes do tempo. Aí meu marido disse, não resolve, né? Lá vou eu resolver de novo, né, dona? Marcou o médico. Lá fui eu fazer ressonância. Enfim, saí da ressonância, eu luxei um osso, estourei um tendão e desconectou 2 ligamentos. Aí o povo, tu estava usando salto alto? Eu disse, minha filha, porque a gente já não pode descer do salto, né? A dignidade a gente não pode perder. E estava o negócio tudo instável aqui, aí era o joelho já dizendo, o negócio vai desparafusar. E aí eu fui. Jonas falou com o Du aqui da nossa casa, porque tem uma galera aqui terrível nessa casa, né? Tem os irmãos esmagadores de osso, como o Édipo. Você chega com o Du, ele estrala você todinho, de repente você tá no jeito. E o Du faz esse negócio aqui. Quando eu soube lá, o Du, não, vamos resolver. Aí eu fui feliz, né? O Du vai resolver. Menino, o Du me fez sofrer.
E apertava, eu disse, menino, tá doendo. Ele disse, aguenta, era pra tá doendo mais. Me ameaçou, bonzinho ele, vi essa carinha de bonzinho. E o Tu começou a me botar na linha. Doeu, minha gente, o primeiro dia que ele pegou e virou pra cá, eu disse, esse é o lugar que tá doendo. Ele, eu sei, onde dói que a gente tem que mexer. E pega um negócio lá, empurra outro, puxa pra cá, puxa pra lá. Mas eu saí de lá, meu joelho já não doía mais. Porque ele começou a tratar a raiz do problema, que era o tornozelo. Ele me amarrou uma fita e disse, não use salto alto. Tô eu aqui de tênis, sou doida. Ele não estava aqui no seu, eu botei o salto bem rapidinho, depois eu tirei. Mas a promessa, ela vai envolver alguns ajustes dolorosos. Então a questão é o seguinte, meu amor, ou você mexe nesse lugar, ou você deixa doer o trabalhar de Deus, ou você não vai perder seu tornozelo não, você perde o joelho também. Então ou você se adequa, ou você deixa Deus mexer, ou você deixa doer algumas transições dele, ou você não perde sua promessa, você perde o que a promessa geraria na tua história, você perde a vida, você não perde só o momento do ajuste, da cura, você acaba perdendo o que Deus poderia fazer depois daquela cura. Porque por um momento você aguenta pular com o negócio fora do lugar, por um momento você suporta o joelho, só que daqui a alguns anos, estoura de maneira que nunca mais você vai poder de novo fazer o que você fez um dia, quando Deus tinha para você lugares muito mais longe para você ir, e você agora ficou limitado. Você está mancando num lugar que Deus não queria que você mancasse, se você tivesse deixado Ele tratar. Então essa adequação à promessa é exatamente isso. A palavra diz, ei, eu ponho diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Gente, o que é semente? Semente fala de futuro. Você vai olhar a hortinha, tá linda. Mas a gente teve que plantar ela 4 meses atrás. Tá assim, ó, tá um manjericão enorme. Hoje eu cheguei e tinha abelha e borboleta no manjericão. Mas a gente começou como uma muda. Semente fala de destino. Pode pular o... Gente, pode pular aqui, ó, no... Já tá atrasado. Então o que acontece? Nós precisamos entender que as minhas decisões... Deus faz assim, ó, diante de ti tá a morte e a vida. E Ele diz assim, escolhe a vida. É que nem aquela bendita caixa do desesperado do Serginho Malandro. Ele diz assim, bicicleta ou chupeta? E tu chupeta. Por quê? Porque você está mudo para a voz de Deus. Uma caixa de Big Big ou uma televisão, tu Big Big. Porque muitas vezes você está surdo para o que Deus está falando. E Ele está dizendo, escolhe, pois, a bênção. Ele está dizendo, escolhe, pois, a vida. Mas o que a Bíblia não tira de mim e de você? O poder de decidir. Deus não é que nem Satanás que diz, me dá o preguinho e pendura a carniça. Ele é aquele que pede licença e diz, você quer que eu trabalhe? Você quer que eu faça? Ele não diz, eu vou arrombar a porta. Ele diz, abre a porta. Ei, Ele fala, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você porventura abrir, eu entrarei e ceiarei contigo. Ele é aquela visita legal. Ele não espera que você tenha posto a mesa. Ele é aquela visita que bate na porta. Se você abrir a porta, Ele vai cear contigo. Ele vai levar a refeição. Ele vai cuidar de você. Ele vai terminar de lavar os pratos depois. Vai colocar tudo em ordem. E vai preparar para você uma mesa na presença dos seus adversários. Vai ungir a tua cabeça com óleo. E teu cálice vai transbordar. E bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Mas você precisa decidir o que eu quero. Eu quero a dor do momento para a cura do meu destino, ou eu quero suportar o sentir menos agora e passar o resto da minha vida sentindo a consequência daquilo que eu não trabalhei. É tão bom quando eu e você a gente consegue parar, porque parar não é sempre um retrocesso, gente. Às vezes continuar no caminho errado é que é perda de tempo. Às vezes é melhor você parar e dizer perdão. Nossa, eu não devia ter falado assim. Olha, desculpa. Deixa eu te contar, tá acontecendo isso, mas eu quero ajeitar. Sabe qual é a coisa mais linda do mundo que eu vejo da igreja? Assim, eu amo a igreja ser família. É que às vezes a gente entra numa sala e a gente começa a conversar e tá tudo uma bagunça. E tá tudo muito desafiador. Mas quem tá ali na sala tá dizendo, mas eu quero a vontade de Deus a qualquer custo. Eu quero que Deus faça, ainda que não seja do meu jeito, mas eu quero o jeito de Deus, eu quero viver para Deus. E aí eu vejo Deus trabalhando naquela pessoa. Eu vejo aquela pessoa tomar decisões difíceis. Depois eu vejo a pessoa firme. Eu vejo o rostinho dela mudar. Eu vejo ela ter aquela vitória aqui, outra vitória ali. Aí Deus começa a abrir outra porta. Deus começa a cuidar, começa a curar. Aí eu vejo a história ser restaurada. Aí eu vejo a pessoa, lutar. Aí se hoje eu estou no dia mal, hoje eu quase, errei de novo na minha decisão porque eu fiquei mal. Aí a gente ora e a pessoa vence. E ela diz, eu estou mais forte hoje, depois que eu venci. E aí eu vejo Deus fazendo, daqui a pouco você olha, um ano depois, você olha e faz assim, meu Deus,
Deus faz. Isso é um testemunho para nós também, todos os dias. É ver pessoas que estão dizendo, eu estou dando conta. Eu deixei aquilo que estava me matando para trás. E a gente vai vendo essa pessoa construir testemunho. Aí o testemunho dessa pessoa começa a ensinar que Jesus é para os outros. Porque as pessoas não vão seguir pessoas perfeitas. As pessoas vão aprender com pessoas comuns, como eu e você, que tem um Deus extraordinário e vê Ele fazendo na nossa vida. Você mudou. Seu sorriso não é mais o mesmo. Ele vive em mim. Caramba, você venceu. Você passou aquela estação e deu conta. É tão gostoso. Aí, uns dias atrás, a gente teve uma pessoa que estava cuidando dela. E a gente sempre separava a feirinha, tudo. Aí essa pessoa, um tempo atrás, chegou assim e fez, olha, eu quero agradecer. Eu consegui vencer e eu não quero mais pegar. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero agora comprar para abençoar fulano de tal, porque Deus me abençoou nessa área. E você pensa, cara, a pessoa, sabe? Que massa! A mentalidade da pessoa é de ajudar agora, no lugar que ela foi ajudada. Isso significa que essa pessoa está num lugar onde ela cresceu e agora ela é bênção para os outros. Ela venceu. Ela está tendo dupla honra no lugar da vergonha. Como diz Isaías 61, mas onde começa? Numa decisão. Ele coloca a vida e a morte. Diz, olha, o que você quer? Escolhe a vida. Diante de ti tem duas opções. Qual é o caminho que você escolhe? A minha decisão vai me fazer viver a promessa. A minha decisão vai me fazer entender que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu escolher a maneira de Deus. Eu amo ver isso, eu amo ver. Porque eu sei que Deus faz. É muito gostoso. É muito legal. Sabe, quando eu começo a ver as pessoas entrando num alinhamento de Deus, aí você vê a pessoa mais feliz. Aí você brinca assim, nossa, mas você não queria isso, né? Não queria, mas era o que Deus queria, eu estou muito bem. Porque agora eu quero o que Deus quer, e eu só quero agora o que Deus quer, porque toda vez que eu quero o que Ele quer para mim, eu descubro o que eu queria, o que Ele queria para mim. É assim, eu não quero tomar vitamina C. Como é uma criança, não quero tomar vitamina C. Mas eu e tu não sabe que vitamina C é bom para a criança? A criança vive gripada, perde o dia de brincadeira, fica lá em cima da cama. Aí de repente ela começa a tomar vitamina C. Ela começa a gripar menos e tem mais dia de brincadeira. Depois olha e faz, cadê minha vitamina C? Meus filhos hoje de manhã já pedem vitamina. Cadê minha vitamina? Cadê? Eu dou óleo de peixe para eles. Cadê o peixinho? Tome peixinho nos meninos. Nunca mais ficaram gripando. Por quê? Só que agora eles entendem que aquilo é o melhor. Então eles já querem aquilo que é melhor. Porque antes a alma dele não entendia que o que ele achava que era ruim, na verdade protegia para que ele tivesse mais tempo livre para brincar. E às vezes a gente é essa criança. Está na hora de começar a dizer, Senhor, qual é a tua vontade? O que você quer para mim? E você começa a se alegrar, porque você descobre que no fundo, você queria o que era a vontade de Deus. Tu acha que o Deus que te criou não sabe do que tu precisa? Então adeque as suas decisões, adeque a maneira como você escolhe, adeque também as suas emoções. Hebreus 12 diz o seguinte, versículo 1, portanto nós, uma vez que estamos recheados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, diga assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe o que é isso que nos impede, gente? É sua chateação. Sabe o que te impede? É ser um milindre. Ai, mas e se a pessoa quis falar aquilo? Minha gente, você nunca vai entender, supor o que o outro quis falar. Pelo amor de Deus, que mirabolância é essa? Tu vai ficar doido? Se tu for pensar o que a pessoa está pensando, se ela quis dizer aquilo que ela pensou, daquele jeito que ela falou, do jeito que ela olhou, o coitado da pessoa pode ser nem cesarolho, que você vai entender ela mal. Então, veja só, o tempo inteiro nós estamos construindo situações para complicar a nossa vida. Pessoas curadas, elas facilitam o processo. Elas não ficam cheias de... Tem coisa que é educação, tem coisa que é frescura. Tem coisa que é padrão de comportamento social. Tem coisa que é milindre. E qual é a diferença? A educação e o padrão de comportamento não faz de você alguém hipersensível. A dor gera hipersensibilidade. Tu já pegou na mão de alguém que se queimou? Como dói? Tu já queimou teu dedo e depois foi tomar banho? Dói. Às vezes você se corta com um papelzinho. Pensa no negócio. Às vezes é melhor cortar na faca do que no papel. Pensa no negócio para doer. O que acontece? Hipersensibilidade. Uma área onde foi operada, como é que você fica? Hipersensível, né? Então nossas áreas precisam ser cuidadas, cicatrizadas e curadas. Porque se isso não acontece, a gente se torna alguém hipersensível. Ou nós nos tornamos alguém... Você já trabalhou com inchado um dia? E sua mão ficou cheia de calo, fez trabalho braçal?
O que acontece naquela área? Quando você toca, você não sente. Já percebeu? São os dois lados da dor. Um é hipersensibilidade e a outra é insensibilidade. Nada mais me dói. Nada mais me afeta meu amor. Se não entrar dor, também não entra amor. Tem pessoas que não sabem ser amadas porque se tornaram calejadas pelos processos. Uma coisa é o equilíbrio, outra coisa é a insensibilidade. Então, cuidado com os extremos. Cuidado com nada me dói e com tudo me dói. Seja uma pessoa que saiba, teve um momento ali que precisa alinhar, teve uma dor real, não é frescura. Chega lá e diz, olha, isso aqui eu não entendi direito, foi isso? Isso gerou em mim uma dúvida. Não, isso e aquilo. Ah, beleza, resolvido, perdão, beijo, me liga, tá tudo certo. Tão bom, né, lidar com gente bem resolvida. Que a gente pode ser honesto, que a gente pode ser genuíno. A pior coisa é você pisar em ovos. Já lidou com alguém pisando em ovos? Aquela coisa difícil. Então, as minhas emoções, muitas vezes, elas podem ser um atrapalho para a promessa de Deus. Quando eu me torno alguém assim, alguém que nada me toca, alguém que tudo me toca. Quando eu torno alguém que tudo é um problema, é uma crítica, ou então que tudo é voltado para mim mesmo, para minha autopromoção, para o meu desejo. Então, as minhas emoções precisam o quê? Eu preciso me livrar do que me atrapalha. Eu preciso me livrar do pecado. O pecado, a gente é alimentado pelo quê? Por emoção. Uma pessoa que se irou, pecou na ira, ela faz o quê? Ela ficou se sentindo injustiçada, aí ela atacou. Uma pessoa que pecou na imoralidade sexual, talvez ela sentiu um lugar de carência, talvez é uma pessoa que gosta do proibido, do errado. E foi o quê? A emoção que levou aquilo. Nós caímos pelo que a Bíblia fala pela nossa concupiscência. E o que é concupiscência? É o meu desejo, minha inclinação natural. Todo mundo tem. Alguns a inclinação natural é não saber lidar com maturidade com dinheiro. Outro tem uma inclinação natural. Isso não é inclinação de Deus em você. É seu pecado natural. É aquilo que meio que é a tua área vulnerável. Outros é o que? A fofoca. Outros é o que? É a divisão, é o se fechar, é o se ofender. Cada um de nós tem um. Outros são totalmente justiceiros, mas da própria justiça. Outros têm a tendência à mentira, tem que se vigiar. Então, sua formação de valores, a sua construção de caráter, a sua infância, tudo isso que acaba trazendo complexos pecaminosos para a sua história. Outros têm um padrão de pensar mal de tudo. Por quê? Porque foram criados num ambiente onde tudo era uma crítica. Ah, você viu fulaninha, então você cresceu com o padrão de tudo vai ser criticado. Então você já anda assim, hipervigilante. Alguns vêm de ambientes de violência, de dor. O que acontece? Aquela pessoa está o tempo inteiro com a autoproteção ativada. Então, isso tudo é o quê? São lugares onde Deus não tratou. Então, as minhas emoções precisam dar lugar para a promessa. Tem hora que eu tenho que empurrar elas. Porque tem hora que você está ali na boca da promessa. Na boca do que Deus está fazendo. Deus falou coisas para você. Deus está trabalhando na tua vida. E você, não vou. Não vou fazer isso porque, olha, a minha história. Oxi. Tira tudo aquilo que te atrapalha e corre com perseverança. A corrida que te é proposta. Gente, uma corrida se faz de perseverança. Vitória se constrói na perseverança. Amor genuíno é perseverança. É você dizer assim, eu não vou parar não. Eu estou cansada. Eu vou respirar, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. É dizer, hoje o meu dia está mal, mas eu não vou parar. Hoje eu estou com medo, mas eu não vou parar. Hoje eu estou com raiva, mas eu vou continuar. Ah, meu Deus, hoje alguém me falou alguma coisa, mas eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. Sabe, hoje eu estou com dor de barriga, mas eu vou orar. Sabe, hoje eu estou com dor de cabeça, mas eu vou ligar o louvor. Sabe, eu não vou me deixar parar. Sabe, isso daqui me atrai muito, mas eu sei que não é o que Deus quer para mim, então eu não vou nem olhar, eu vou continuar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui, então você não está correndo sozinho, você está correndo com Ele. Abandone o que te atrapalha. E por fim, os seus pensamentos. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe como eu encerro de maneira bem prática? Se você estiver firme na palavra, se você estiver firme em Deus, não tem como você errar. Porque a palavra diz que quando eu me desvio para a direita ou para a esquerda, Ele, não me deixa desviar.
A palavra diz que quando a gente pega o caminho errado, Ele é fiel e justo para nos livrar. A palavra o tempo inteiro está dizendo, se você estiver em mim, eu estiver em você, mesmo quando alguma coisa der errado, lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é o primeiro interessado em te fazer acertar. Cuidado com o seu pensamento. Cuidado, quando você não souber o que pensar, vá para a palavra. Está debaixo de guerra, abra um salmo e começa a declarar. Eis que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Para vos dar um futuro próspero. Você não sabe o que pensar? Começa a ler provérbios para tomar decisão. Só não pense fora daquilo que está na palavra. Você diz assim, você é pequeno demais para isso. Você vai lembrar do que a palavra diz. Que quando eu sou fraca é que eu sou forte. A palavra tem tudo que você precisa para te orientar, para te instruir, para te corrigir. Se você tiver em Deus na palavra, não tem como dar errado. É de Deus, não tem como dar errado. Só dá errado se eu escuto mais a minha voz do que eu escuto a voz do meu Pai, que tem feito todas as coisas perfeitas para o seu fim. Deus não tem interesse em você se perder no meio do caminho. Deus não tem interesse nisso. Ele tem interesse em fazer você prosperar e viver tudo que Ele tem para você. Quem vive para Deus, vive a promessa todos os dias. Ainda que um dia seja o dia de ajoelhar, orar, chorar e consertar. Mas essa pessoa está se preparando, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Para de ter medo, porque o projeto de Deus não é sobre você. É sobre Ele em você. Que Deus te abençoe.